Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos realizando a leitura da primeira carta de Pedro e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero ler com você os versículos 15 e 16. Está escrito assim: Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Mas nós vemos vários conselhos aí do apóstolo Pedro nessa carta, nesse capítulo. E aí, nesses versículos que eu li com você, é muito interessante isso daqui falando sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres porque nós vivemos pelo Espírito e onde o Espírito está, ali há liberdade. Nós somos livres por meio de Cristo Jesus. Mas isso, eu sempre falo que liberdade nada tem a ver com libertinagem. Liberdade nada tem a ver com desculpa para praticar aquilo que é errado. Nós somos livres em Cristo. E isso precisa ficar muito firmado na nossa mente e no nosso coração. Se nós compreendermos o que nós vimos no devocional de ontem, que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo, que a nossa vida está unida à vida de Cristo, temos uma nova vida. Aquela velha vida pecadora que estava inclinada para os desejos da carne, aquela velha vida foi sepultada com Cristo e nós fomos regenerados. Se nós compreendermos essa verdade, a plenitude dessa verdade, nós conseguiremos viver com tranquilidade esses versículos aqui, que é praticar o bem, e dessa forma, olha que o apóstolo Pedro nos ensina, praticando o bem, vocês acabam silenciando a ignorância dos insensatos. Quando eles olham o bem que vocês praticam, a verdade que vocês praticam, eles não têm o que falar. E aí diz assim, vivam como pessoas livres, só que não usem essa liberdade como uma desculpa para fazer o mal. Vivam como servos, em outra versão diz escravos de Deus. Amados, nós somos livres em Cristo. Nós nascemos de novo e a nossa nova vida está unida à vida de Cristo. É uma dádiva, é um presente para nós estarmos unidos a Cristo, sermos participantes de Cristo. E porque somos participantes de Cristo, somos livres. Livres segundo Deus e não livres segundo o mundo. O mundo tem uma concepção de liberdade que é totalmente contrária à concepção de liberdade de Deus, da verdade da palavra de Deus. Então, que eu e você possamos viver a nossa liberdade, não usando tudo isso como uma desculpa para fazer o mal. Ah, o Senhor me perdoa. Muitos utilizam a graça, a liberdade que temos por estarmos debaixo da graça de Deus, para continuar vivendo da sua maneira, do seu próprio jeito, pautados no seu próprio entendimento. Não é assim que devemos viver. Nós somos servos, escravos de Deus. Somos filhos, somos amados, fomos regenerados e também somos o quê? Precisamos viver como escravos de Deus. Por quê? Porque a nossa vida é para glorificar a vida de Deus. Ah, Catiane, mas isso daí não combina com a graça de Deus. Combina sim. A graça de Deus nos deu uma nova vida que está unida à vida de Cristo. Como o apóstolo Paulo falou, eu me tornei escravo de Cristo. Eu quero ser escravo de Cristo. Quando a palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos aqueles que representam a Cristo Jesus aqui nessa terra, nós precisamos o quê? Nos submeter à vontade de Deus. Se nós insistirmos em viver debaixo da nossa própria vontade, nós não seremos representantes de Cristo. E usar a liberdade como desculpa para fazer o mal,
inclui isso também, usar a liberdade para continuar vivendo pautado na sabedoria própria, no entendimento próprio, naquilo que satisfaz o ego. Não, amados, nós não fomos regenerados para isso. Nós fomos regenerados para glorificar a Deus, para manifestar a vida de Cristo que foi depositada em nós. Então, que nós possamos viver como pessoas livres, sensatas e que não usam essa liberdade que temos como desculpa para fazer o mal, como desculpa para viver da sua própria maneira, mas que possamos viver como servos de Deus, como escravos de Deus, porque é uma dádiva sermos chamados por Deus como seus representantes. Não sei você, mas toda vez que eu penso que eu fui chamada por Deus em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo Jesus foi chamado por Deus em Cristo para ser o seu embaixador, para ser o representante de Cristo Jesus aqui nessa terra. Toda vez que eu penso nisso, eu fico maravilhada, porque isso é uma dádiva, é um presente. Como assim eu ser representante do Senhor? Ah, Pai, que dádiva, que presente é esse? E quanto mais eu medito nessas verdades, mais e mais eu quero me sujeitar, me submeter à vontade de Deus. Amados, se submeter à vontade de Deus, usar da nossa liberdade em completa submissão a Deus, não é pesado, amados. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. Usar a nossa liberdade em completa rendição a Deus é bênção para nós. Tem um provérbio, Provérbios 10, 22, que é glorioso. Ele fala assim: a bênção do Senhor traz a verdadeira riqueza e não acrescenta dor alguma. A bênção do Senhor de sermos submissos a Deus, dependentes de Deus, de vivermos como servos de Deus, traz para nós a verdadeira riqueza e não acrescenta dor alguma. Que eu e você possamos viver assim, possamos compreender que fomos regenerados para uma viva esperança, como vimos ontem, e que a nossa vida, a nossa nova vida, é para glorificar, refletir, manifestar a vida de Cristo sobre a terra. E essa é a maior dádiva que nós poderíamos receber. Que nós não usemos da nossa liberdade como filhos de Deus, usando como desculpa para fazer o mal, para viver da sua própria maneira. Pelo contrário, que nós possamos usar a nossa liberdade para servir, para nos sujeitar, para fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, pela regeneração que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus. Muito obrigada pela liberdade que o Senhor conquistou para nós, porque não somos mais escravos da morte, escravos do pecado. Muito obrigada, Pai. O Senhor nos deu uma nova vida, uma nova natureza completamente livre, e mais do que isso, o Senhor nos uniu a Ti e nós podemos viver essa nova vida que é livre, que é gloriosa. Ah, Pai, muito obrigada por isso. Nos ajuda a vivermos assim, nos ajuda a colocarmos em prática a nossa fé e que de fato a nossa vida glorifique ao Senhor, que nós não sejamos insensatos, tolos, de usarmos a nossa liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, Pai, que nós possamos sempre nos render à Tua vontade, nos render, nos submeter à Tua direção, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.